Sabe como é que faz um tratamento acústico usando um material muito acessível e tendo o menor custo possível? Se liga, eu estou fazendo aqui alguns painéis para médio graves, né? Esse painel aqui, ele tem 20 centímetros de espessura e ele está cheio de land pet. Essa land pet, nesse dispositivo, vai servir como um absorvedor poroso. Então isso aqui não é um bass trap de membrana, isso não é um bass trap ou um ressonador de Helmholtz. É um absorvedor de graves, médio graves, ali 500 Hz aproximadamente, um pouco mais baixo que 500 Hz, mas com largura de banda ampla. Então ele está pegando ali toda aquela sobra numa sala pequena que costuma atrapalhar o som, principalmente quando está gravando um instrumento que tem muitas frequências, né? Praticamente quase todo o espectro, que é uma batera. Então isso aqui é para a sala da batera. Eu fiz 5 desse aqui, e eles estão colocados nas quinas da sala e no meio, nos pontos é onde a gente tem a maior incidência de ondas de baixa frequência. É simplesmente uma caixa com a lã dentro e a gente agora vai só preencher, ou melhor, a gente vai só revestir ele com um tecido. O tecido não precisa ser ortofônico, essas coisas que todo mundo fala por aí. Tem que ser um tecido de malha aberta que funcionará como um meio para que a onda sonora atravesse sem ficar sendo refletida por ele. Então o que eu estou usando aqui, ou o que eu vou usar, é a juta, que é um tecido relativamente barato, com uma malha extremamente aberta, dá um acabamento que faz sentido no meu estúdio, então bora lá. Para você saber qual que é a frequência de absorção, você tem que fazer a regra de 1/4. A regra de 1/4 significa o seguinte: a onda que está sendo absorvida é uma onda que tem um tamanho, um comprimento de onda, de aproximadamente 1/4. Ih, ligou o compressor. Espera aí. Enquanto eu vou colocando a juta ao redor, é importante que a gente saiba da regra do 1/4. A regra do 1/4 diz o seguinte: uma superfície porosa absorve as ondas que atravessam ela. Beleza. Só que a espessura desse material vai determinar qual frequência vai ter o pico de absorção daquela estrutura. Então, se você tiver um painel de 20 centímetros, significa que ela vai absorver, esse painel de 20 centímetros, vai absorver uma onda que tem um comprimento de onda 4 vezes o valor de 20 centímetros, ou seja, 80 centímetros. A onda que tem 80 centímetros corresponde a uma frequência. Como é que você sabe isso? Sabe isso calculando aquela equação, V igual lambda vezes F. Eu fiz um aplicativo em que eu só coloco a espessura e ele já me dá, usando essas equações mesmo, eu digito a espessura do painel e ele me dá a frequência aproximada que está sendo absorvida. Colocando aqui 20 centímetros, então significa que a gente está absorvendo aproximadamente 425 Hz nos painéis que estão no chão, esses que você está vendo aí. Pronto, agora eu vou botar ele na sala, no pedaço que interessa, e vamos ver como fica. Bom, aqui a gente tem um bass trap de verdade. Aqui a gente tem 27 centímetros, ele vai ser colocado na quina, pegando parede, parede e teto. E 27 centímetros, de acordo com a regra do 1/4, usando o aplicativo que eu fiz de acústica, que calcula as coisas básicas e que já dá uma ótima direção, a gente coloca aqui 27 centímetros. Então aqui está na região dos 300 Hz. Então esse cara aqui absorve 300 Hz, mas com uma largura de banda bem grande. Então ele pega de 300 Hz, é o pico ali do sino, né? E ele vai pegar 300 para baixo e 300 para cima. Então eu estou com uma região bastante significativa e uma região bastante problemática, né? Ainda mais para uma bateria. Com o vão de ar atrás, a gente ganha ainda um pouco mais de rendimento desse absorvedor. Então a gente não coloca ele colado na parede. Ele vai ser colocado com um vão de uns 5, 7 centímetros das paredes e vai absorver ali. Aqui o tecido, linho misto, que é uma malha aberta o suficiente para o que a gente precisa. E é isso, vamos embrulhar isso aqui. Os painéis maiores, como esse bass trap que agora você está vendo aí do lado, esse caixote, ele está sendo colocado no espaço que eu tenho disponível, que é ao lado do ar-condicionado no alto. Nas quinas, os graves vão se concentrar, porque é aonde as reflexões acontecem. O grave, por ser uma onda grande, ele fica concentrado nos pontos de encontro entre as paredes. Beleza, por isso a gente costuma colocar os bass traps nesses pontos. Não quer dizer que não tem outros pontos, mas isso vai depender da estrutura geométrica da tua sala e de uma medição. Meus absorvedores aqui todos são porosos, porque usar uma membrana ou Helmholtz seria
muito complicado para o espaço pequeno. O Helmholtz exige muito espaço e o absorvedor de membrana seria uma segunda opção, só que os porosos já resolveram bem o som da sala. Eu consigo gravar uma bateria aqui numa sala de 9 metros quadrados sem ter sobra, sem ter muita encheção de saco e o som fica realmente bom. Já fiz vários testes e funcionou. Essa sala serve para bateria. Se a sala serve para bateria, ela serve para qualquer coisa. Significa que agora essa sala pequena tem um rendimento extremamente interessante. O painel mais largo, se a gente usar a regra de 1/4, mesma coisa. A gente coloca aqui o valor da espessura do painel e ele vai dizer para nós o quanto. Eu coloquei um painel aqui atrás de mim, tem um outro atrás da câmera, que eu vou mostrar aqui fazendo um tour. Sobrou ainda um pouco de lã e um pouco de madeira, aí eu fiz mais 2 painéisinhos pequenininhos que ficam ali em cima e aumenta a área de absorção, mas eles não são base traps nem nada, só para regular o RT60, regular o tempo de reverberação, ali no caso dos médios. Esse painel que está aqui, ao meu lado aqui, ó, esse aqui é para médios, né, região média, o teto, região média, e esse, região médio grave, grave. Beleza? É assim que eu fiz e é assim que se faz na real, né? Então, beijo, tchau e espero que vocês curtam aí, se liga.